Hoje eu quero conversar com vocês sobre a pressa ou qualquer comportamento ou sentimento que retira de nós a capacidade de discernir. Você já deve ter notado que os seus sentimentos são reflexos do seu pensamento e suas reações são o resultado dessa dinâmica. E só para te dar um exemplo, para você ver bem como é que funciona essa dinâmica, pensa em uma situação que te deixa muito estressado, uma situação que te deixou muito triste. Quando você pensa, você sente. O seu corpo reage a esses pensamentos. Então, a nossa vida é o tempo todo com essa dinâmica de aquilo que a gente pensa, a gente sente, e aquilo que a gente sente, a gente reage. Por isso, é tão importante a gente ter controle sobre os nossos pensamentos, porque vai ajudar a gente a ter controle com os nossos sentimentos e as nossas reações. Analisar as situações de maneira racional e ter um comportamento de acordo com essa racionalidade, principalmente não deixar que seus pensamentos causem ainda mais tumulto, gerem ainda mais estresse, é fundamental para que não causemos comportamentos indesejados. E hoje nós vamos falar sobre a pressa. Raciocina comigo. Quando você tem pressa, o que você mais precisa é otimizar o tempo, ou seja, não perder minutos preciosos. Deixando de lado o mundo ideal em que deveríamos viver sempre com tempo sobrando, sabemos que há dias em que as coisas não caminham tão bem assim. Nesses dias, precisamos mais do que nunca exercer o autocontrole. Pois bem, eu vou te contar uma história para ilustrar bem como a nossa falta de controle e foco faz com que percamos ainda mais tempo nessas situações. Para ilustrar bem isso, eu vou te contar duas situações vividas por mim recentemente, uma como espectadora e outra como personagem principal. A primeira delas foi um comportamento de um senhor que nitidamente estava com pressa. A gente foi pegar o mesmo elevador e ele já estava a gente estava no hotel, ele estava naquela coisa de empurrar mala, olha relógio, fica ligando e mexendo no celular e tipo, até me deu uma atropeladinha no corredor para chegar antes, sendo que a gente teve que parar, apertar, esperar o elevador chegou. Pois bem, o elevador chegou e ele naquela pressa toda, vivendo aquele mundo caótico que ele tinha montado na cabeça dele, né, que tipo, milésimos de segundo importa, então ele já tava resolvendo coisas no WhatsApp, com aquele... A gente até sente a cara da pessoa diferente. Pois bem, ele não notou que a gente não ia pro mesmo andar, né? Ele ia pro lobby e eu ia pra academia. E o que aconteceu? O elevador desceu, foi pra academia e ele desceu junto comigo, ao invés dele ter descido no lobby. Pois bem, ele teve que retornar pro elevador, apertar a recepção e ir para onde ele gostaria. Note que se ele tivesse saído do quarto, feito um comportamento racional, saído do quarto, não ficasse naquela coisa maluca de olha relógio, olha celular, olha não sei o que, supõe, né, erroneamente que nós iríamos para o mesmo lugar. Se ele tivesse tido controle da situação, ele teria apertado o número correto, descido no andar correto e não deixado de perder os tais minutos ou segundos que para ele fazia tanta diferença. A gente faz isso o tempo todo, mas a gente tá com tanta pressa que a gente esquece de pegar alguma coisa que era muito importante, aí a gente chega na garagem, liga o carro e vê que esqueceu um documento, um notebook, alguma coisa que a gente não poderia ter saído sem. Se você tem um autocontrole da situação, você nota que você está com pressa, que você está atrasado, que você não pode perder minutos preciosos, a primeira coisa que você tem que fazer é racionalizar o seu comportamento. Então, é focar naquilo que você precisa. Então, qual que é o foco desse cara? Eu preciso chegar o mais rápido possível na recepção para fazer meu check-out, para que eu chegue no meu destino com o tempo. Então, o foco tem que ser esse. Eu vou para o trabalho agora, eu estou atrasada. O que eu preciso fazer? Eu tenho que levar a minha pasta da reunião. Então, o seu foco tem que ser pegar tudo aquilo que precisa para que você saia no tempo, mesmo que você esteja correndo. Porque a chance da gente errar, ter que voltar e refazer o processo é gigantesca. E a outra situação que eu vou trazer aqui para vocês foi uma situação vivenciada diretamente por mim. Também na minha viagem, né, no meu retorno da viagem. E aí é uma situação um pouquinho mais complexa, mas que eu quero trazer aqui para que vocês vejam
como a gente tem que estar sempre no domínio das nossas ações, sempre no domínio dos nossos pensamentos, para que a gente reaja de maneira melhor na nossa vida. Então, a gente viajou, né? A gente teve vários problemas com a companhia aérea, eles fizeram várias alterações, e a gente notou também que isso é corriqueiro, enfim. Pois bem, no dia do nosso voo, eles informaram uma outra alteração, que era uma alteração de aeronave. Então, a gente pegou uma aeronave péssima para um voo de 9 horas. E aquilo ali já que gerou, tanto em mim quanto no meu marido, uma carga de reclamação, né? De focar muito no que não estava funcionando. Para melhorar ainda mais a situação, na nossa frente tinham 3 crianças. E essas crianças dormiram muito cedo, o nosso voo era 9 horas da manhã, 9 horas da noite, mas elas acordaram 3 horas da manhã e a partir dali a gente não conseguiu dormir mais. A gente ficou tão envolvido com aquela coisa que a gente também não conseguiu dormir, embora Maria estivesse dormindo. Para piorar essa situação toda, né, toda essa carga que a gente já está, a nossa energia já estava toda envolvida naquilo que não funcionava e não no que precisava funcionar, nós tínhamos uma conexão com uma diferença de 1 hora. Então, a gente descia 6h25 em Campinas, a gente tinha que pegar o avião para Belo Horizonte 7h35. E a gente já começou naquela, porque a companhia aérea não devia ter feito isso, e aquela coisa. Pois bem, nós pegamos a mala, tinha que fazer todo aquele rolê, pega a mala, passa na polícia, sai de lá, despacha a mala de novo. Nisso aí, entramos no elevador e ninguém apertou o lugar de descer corretamente, né? Eu achei que outras pessoas tinham apertado, as outras pessoas não verificaram. Enfim, começamos um sobe e desce no elevador dentro do aeroporto. Liguei pro meu marido para avisar, ó, estamos passeando no elevador. Daí em diante, o que aconteceu? Eu, que não sou uma pessoa esquecida, já estava assim, faltando 10 minutos pro nosso embarque, a gente tem que despachar a mala, passar de novo no raio-x do aeroporto. Me desconcentrei e perdi meu celular novo. Note, eu não sou uma pessoa esquecida. Eu não sou uma pessoa que não checa as coisas. Eu não sou naturalmente essa pessoa. Mas noto que meu foco estava tanto na reclamação, na minha insatisfação, na pressa, na correria. Um pouco justificado. Mas note que eu não consegui racionalizar e eu esqueci o meu celular no aeroporto. Na hora que eu cheguei no portão de embarque, eu já sabia que tinha perdido o celular. Eu dei falta dele antes mesmo de verificar. Até porque eu sou essa pessoa que tem esse controle normalmente. Pois bem, a mulher da companhia aérea não deixou eu voltar, não deixou a gente procurar, falou que não tinha como, porque não tinha outra aeronave para voar, não daria tempo. Enfim, resumo da história, voei sem o meu celular. Aí essa história vai ter um final feliz. Mas ela poderia não ter, né? O meu celular foi magicamente encontrado e principalmente devolvido. E depois na minha cabeça veio que eu poderia ter esquecido ele em cima do balcão de despacho de bagagem. Mas o que eu tô querendo contar com essa história é, note que eu só percebi isso quando eu me acalmei. Isso só aconteceu à noite. No outro dia, quando eu fui verificar meu celular, que eu vi que o celular ainda estava dentro do aeroporto, eu fui fazer todo esse processo novamente, toda essa caminhada, racionalizar o processo, entender o processo. E aí o celular apareceu. Eu tive sorte, mas note que se eu tivesse desde o começo da minha viagem, mantido o meu foco naquilo que importava, parte disso tudo não teria acontecido. Principalmente eu não teria vivenciado tantas emoções ruins. Então, quando as coisas não estão dando certo, e assim, as coisas não dão certo na vida das pessoas, boa parte do tempo, todos os dias a gente lida com alguma coisa que não funcionou em maior ou menor medida. Mas o que a gente tem que sempre procurar nessas situações é manter o controle daquilo que a gente pensa, para que a gente mantenha o controle das nossas ações. Quando a gente perde o controle daquilo que a gente pensa, a gente perde o controle das nossas ações. Eu não tenho controle sobre aquilo que acontece no mundo exterior, mas eu tenho controle sobre como eu reajo, o que eu penso sobre aquilo, como eu penso sobre aquilo. E é isso que a gente tem que buscar. Situações ruins estão sempre acontecendo. Como você reage a elas é o que vai ditar o tom da sua vida. O exercício nosso é sempre diante de uma situação ruim, manter a cabeça o mais controlada possível para que a gente não tenha ainda mais desequilíbrio e que a situação saia ainda mais de controle. Diante de um dia ruim,
tente sempre manter aquilo que você já programou. O grande exercício da nossa vida, a grande chave para que a gente tenha qualidade de vida é exercer esse autocontrole. Boa parte disso é o que a gente traz aqui com a formação de uma rotina, cumprimento de metas, feedback, isso tudo nos ajuda a exercer o autocontrole. E eu quero saber como que vocês lidam com essa situação, como vocês exercem o autocontrole e se você consegue exercer o autocontrole diante dessas situações. Essa é a reflexão desse vídeo.